Olá, uma ótima noite para você aí de casa, tudo bem? Está no ar o Aparecida Debate para que você se informe e forme a sua opinião. Em outubro deste ano, o brasileiro exerce novamente o seu poder de escolha nas urnas. Mas para a Igreja Católica, o voto não é um ato isolado, é um compromisso com o Evangelho. Recentemente, a CNBB manifestou preocupação com o que chamou de retrocessos na ética e no cuidado com os pobres durante o ano de 2025. Hoje vamos entender como a cartilha de orientação política e a doutrina social da Igreja podem guiar o eleitor em meio a todas essas tensões globais e desafios locais. Como ser um peregrino da esperança na vida pública? Os nossos convidados para o programa vão trazer essas respostas e já aparecem aqui em nossos estúdios. Frei Jorge Luiz Soares da Silva, assessor de Relações Institucionais e Governamentais da CNBB. O Jardel Neves Lopes, secretário executivo do Centro Nacional de Fé e Política Dom Helder Câmara, da CNBB. E o Melilo Diniz do Nascimento, membro da Rede Eclesial Panamazônica Repam Brasil e diretor do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. Cumprimento os três e agradeço pela presença aqui em nossos estúdios. Boa noite, Frei. É um prazer falar com o senhor, tudo bem? Tudo bem, boa noite a todos aqueles que nos acompanham. Prazer é nosso de poder estar aqui numa ocasião como essa, de podermos conversar sobre um tema tão importante que é justamente a vida política dentro de uma sociedade tão diversa como é o Brasil. Com certeza, a gente tem muito para conversar hoje, viu? Jardel, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? É uma satisfação enorme estar aqui nesse programa e nesse momento especial para refletir, né, e colaborar com a formação política do nosso povo de modo muito especial nesse ano eleitoral, né, e colaborar com isso, como a colaboração da Igreja é fundamental, né, um compromisso que a gente tem e estar aqui é muito especial para isso. Muito obrigado, viu? E o nosso amigo Melilo sempre participa conosco dos nossos programas de jornalismo da TV Aparecida, especialmente do Aparecida Debate. Tudo bem, querido? Seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos da TV Aparecida. Uma alegria de estar presencialmente aqui no estúdio, conversando com vocês e, obviamente, tentando aprender com essas duas grandes figuras, com você também, sobre esse tema tão importante e poder dialogar sobre isso. Aliás, antes da gente começar o nosso bate-papo, convidar você que está acompanhando o Aparecida Debate, chama a sua família agora para a sala, para a televisão, principalmente para você que é eleitor, porque o que a gente vai falar aqui é de extrema importância para esse momento decisivo que o Brasil vive novamente, porque o voto ele vale para 4 anos e é importante que todos tenham essa consciência. Queria começar com uma questão. Jesus, de uma certa forma, teve uma atividade política, né? Ainda não sendo um político. Quem prefere começar respondendo? Frei, eu já vi que o senhor já se colocou à disposição. Então, creio que o ponto de partida para a gente poder fazer uma leitura e responder essa pergunta que você nos traz é justamente o mistério da encarnação, né? Pelo mistério da encarnação, que está no plano de Deus como meio de redenção da humanidade, o Filho de Deus torna-se homem. E nós sabemos que pela natureza o homem ele não foi criado, o ser humano não foi criado para viver isoladamente, mas foi criado para viver na sociedade. E dentro de uma sociedade não tem como ter uma organização, não tem como ter, digamos assim, uma vida estruturada se não passar pela política, porque a política, a finalidade é exatamente essa, organizar a vida social do ser humano. Então, por isso, não podemos negar que Jesus tenha tido uma vida política no sentido de estar inserido dentro de uma sociedade, de estar inserido dentro daquilo que é uma estrutura social onde o ser humano desenvolve a sua vida. Não é demais também afirmar, Jardel, que nós somos agentes políticos de natureza, porque nós fazemos política no dia a dia, a toda hora estamos fazendo política, né? Aristóteles disse que o ser humano é um ser político, né? É um animal político, assim como ele usa. Então, é impossível ser um cidadão, uma cidadã na sociedade sem ser político de fato. Nós somos políticos da hora que nascemos até a hora que morremos, nós passamos
pelas mediações políticas, pelas instituições políticas e em tudo que envolve a nossa vida na sociedade, envolve política. Se vamos no mercado, se vamos tomar um ônibus, se vamos comprar uma roupa numa loja, se vamos, enfim, todas as atividades que nós fazemos, se precisamos trabalhar, se precisamos ir ao banco, está interrelacionada com a dimensão política da sociedade, né? Resta-nos saber se essa política ela está direcionada a partir de uma dimensão ética ou se essa política está direcionada a partir de uma segregação, a partir de uma concentração, né? Então, de que forma nós vemos e vivenciamos a política? Isso que é fundamental para a gente, sobretudo nós cristãos e cristãs, né? Melilo, a grande questão é essa, né? Quando se fala do político, se faz a ligação com aqueles escândalos de corrupção, regalias que são dadas para os nossos políticos, sejam parlamentares ou sejam aqueles que ocupam cargos no executivo. Mas é compreensível também a gente entender que, apesar de não gostar, a gente vive em uma sociedade que é política. Eu divido, Eduardo, em 2 P's. A política com P maiúsculo, que visa o bem comum, que visa resolver os problemas, que está dentro de essa dimensão que o Jardel falava, que o Frei Jorge construía, e que envolve a todos nós. E eu chamo de política com P minúsculo, o segundo P, aquela política que, na verdade, é mais politicagem, é mais disputa por interesses. E, na verdade, muitas vezes esses 2 P's ou essas 2 formas da política se encontram. Onde se encontram? Geralmente no dia a dia, porque sem a política com P minúsculo, a política com Pzão, com P grande, também não é levada adiante. Ter a capacidade de separar o joio do trigo e encontrar os valores e as negatividades em cada espaço desses é a tarefa de todo mundo e faz parte da vida do cidadão, da cidadã, todos os dias. Exatamente. O ano de 2025 foi marcado por profundas tensões. Estamos vivendo uma polarização mais acentuada na última década, sem dúvida nenhuma. Frei, qual o prejuízo disso, né? E isso não é de hoje. Isso já vem de alguns anos, essa polarização. Parece time de futebol, ou é uma coisa ou é outra. E aí fica essa rivalidade que não faz bem para a nossa democracia. De fato, é uma situação que não faz bem, e não digo somente no aspecto social, de se tratando, como você mencionou, da democracia, mas eu diria, inclusive, na própria vivência, no cotidiano, porque, querendo ou não, essa questão da polarização política adentrou, inclusive, no espaço da família, no ambiente da família. São famílias que, quando se reúnem, né, para momentos importantes, como confraternização de Natal, o Dia das Mães, é uma festa aí que normalmente se celebrava, mesmo que tivesse alguma confusão familiar, que a gente sempre diz que quando a família está reunida sempre tem alguma coisa, mas o fato é que com a polarização esses momentos, inclusive, foram excluídos. Por quê? Justamente porque se sabe que se sentarem para uma refeição, para uma conversa e entrar a questão da política, de imediato começa essa polarização. Qual que é o problema disso? Que se perde o espaço, se perde a dimensão do estar junto para o diálogo, porque se perde a noção de uma leitura crítica da realidade, dos fatos, dos acontecimentos, e tudo então, na medida em que é mencionado uma única palavra, isso por si só já é o suficiente para se estabelecer um lado ou um outro lado, e se fecha toda a possibilidade de qualquer análise crítica, de qualquer conversa mais profunda que ajude a compreender os fatos e fazer uma leitura racional do que está acontecendo. Então, com isso, acaba perdendo tanto a questão da convivência familiar, como também o próprio, no âmbito social, a própria questão da democracia, porque as polarizações, elas acabam impedindo que haja esse processo, diria, de um discernimento crítico para o encontro, para se encontrar algo que de fato seja mais importante, que seja de fato o essencial
para uma vida democrática, para uma vida política. Inclusive amadurecimento político, né? Sobretudo. Porque até rompimento de laços familiares aconteceu nesses últimos tempos. Pai para de conversar com o filho, a mãe que não conversa mais com o filho por conta de política. Por conta da política. E aí a gente está... Eu não diria por conta da política, eu diria por conta da polarização. E do extremismo, Exatamente. né? Exatamente. Agora, se todos somos irmãos, há espaço para o ódio, ainda mais por esse motivo político, Jardel? Olha, não deveria haver espaço para o ódio, principalmente numa sociedade eminentemente cristã, né? Isso já por aí não deveria ter espaço para o ódio. Mas nós vivemos hoje uma realidade de ódio não somente no espaço da política. O espaço da política é mais um espaço que também se configura. Nós vivemos a realidade do ódio, às vezes, muitas vezes na comunidade, muitas vezes na família, muitas vezes no trabalho, enfim. Existe uma sociedade do ódio vigente, digamos assim, e é claro que muitas vezes o espaço político, ele, ao invés de intermediar relações de paz, ele corrobora muitas vezes com as dimensões de aprofundamento do ódio, né? Então, isso é algo que precisa ainda ser melhor estudado do ponto de vista de sociedade mesmo, né? Para além de uma dimensão política. Quando chega no exercício da política, essas questões se fortalecem, né? A dimensão da polarização, ela não é só política, ela é também social, ela é também econômica, né? Então, antes de chegarmos na polarização política, nós vivenciamos também a polarização social e econômica na sociedade, que corroboram para essa dimensão também. Agora é interessante, né, Melilo, que é o próprio político que alimenta no cidadão esse ódio, essa intolerância. Parece que ele faz exacerbar esse sentimento, né? E daí a gente está vivendo todo esse cenário aqui no Brasil. Perguntar para você em relação à posição da igreja sobre a política. Isso é importante para a gente colocar aqui. Existe uma preocupação grande de deixar o cidadão livre para escolher. Ele é livre hoje para escolher? Eu creio que estamos sempre numa encruzilhada acerca das nossas liberdades. A encruzilhada tem pelo menos 4 lados aí para a gente compreender essa dimensão da liberdade da escolha do voto. Nós somos bombardeados, exatamente como dizia o Jardel e também o Frei Jorge, por uma polarização que eu chamo polarização sem politização. É um processo no qual você tem uma grande dificuldade de compreender o que é exatamente a política e, portanto, a polarização acaba sendo não só, como dizia o Jardel, econômica, social, mas também afetiva. A gente começa a desgostar do outro, essa dimensão do ódio, ou seja, como a política é uma paixão, o amor e o ódio se encontram na fogueira das paixões e, portanto, se vai aí tendo esse primeiro lado da encruzilhada. Tem um segundo lado, que é exatamente a dificuldade no mundo ou no oceano de informação e desinformação. Muita informação e muita desinformação nos coloca afundando numa situação na qual a gente não consegue compreender algumas coisas. A terceira parte dessa encruzilhada está na dimensão de uma nova tecnologia que está mudando a tudo e a todos, que é exatamente a inteligência artificial. E aí muita gente não vai saber o que está sendo realidade e do que vai ser colocado a partir dessa dimensão. Mas a quarta encruzilhada, talvez a que seja mais relevante nesse momento histórico, é a dificuldade de encontrar pessoas na política que queiram estar comprometidas essencialmente com o bem comum. O que a gente tem é gente lutando pelos seus interesses, pelo seu pedaço no latifúndio do mundo político, mas sem concretamente dizer eu estou aqui em defesa do bem comum. Por isso que o voto deve ser valorizado. O voto não é o único espaço da política. O espaço da política tem diversas dimensões, mas esse ano é um ano eleitoral, né, Eduardo? Exatamente. E daqui a pouquinho, nós estamos agora em maio, daqui a pouquinho, em julho, já tem a definição das candidaturas, as convenções partidárias, e o voto tem que ter uma qualidade enorme. A gente, como igreja, por exemplo, tem trabalhado muito isso. Mas na formação, como faz o Cefep, nos debates, como faz o Frei Jorge, toda a equipe que ele coordena. Agora, tem uma dimensão, e eu acho que é importante a TV Aparecida, como sempre faz, abrir esse espaço
para a gente conversar sempre e para que a liberdade para a política e para o voto seja cada vez maior. É o compromisso, né, da Rede Aparecida de Comunicação, que não é de hoje, que é consciência do voto, que é importantíssimo isso, porque se tem um meio transformador que o cidadão tem nas mãos, é o voto. Agora, só para a gente encerrar esse bloco, a gente está caminhando para o fim, mas eu queria deixar uma pergunta para o senhor, Frei. O Papa Leão XIV disse agora, pouco tempo, eu não sou político. O Papa fala do sentido de carreira, mas diz que sempre vai defender a paz e vai levar a palavra do Evangelho. Essas falas vieram depois de um embate com o presidente norte-americano Donald Trump, que deu o que falar. Como é que a gente pode explicar esse conflito, né? De um lado, Donald Trump atacando o Papa Leão XIV e o Papa retrucando que apenas está levando a mensagem da paz, a mensagem do Evangelho para o mundo. Então, eu acredito que a gente pode fazer a leitura desse episódio dentro desse contexto da polarização que nós estamos falando, porque cada vez que se busca trabalhar a questão da política em vista do bem comum, trazendo para a política aquilo que são os valores do Evangelho, então, com muita facilidade se procura como que minar, sobretudo quando se trata de uma autoridade religiosa, de dizer que aquilo que se faz é a política partidária e não se está falando do Evangelho em si. E esse contexto, acredito que foi o mesmo que foi aplicado como eu diria, essa lógica é a mesma que foi aplicada ao Papa Francisco, o Papa Leão. O Papa Leão fala com muita firmeza, né, que se deve acabar com esses conflitos, com essas guerras, e o presidente norte-americano acaba sentindo-se de alguma forma atingido pela palavra do Papa, justamente porque ele é um dos grandes protagonistas desses conflitos. E diante disso, ele logo atribui ao Papa uma atividade, uma ação, como se dissesse, isso não é função da Igreja, isso é função do político, discutir a política. Vá cuidar do Evangelho, vá cuidar da religião. E o Papa diz, não, eu não sou político, eu sou anunciador da paz. Jesus vem e diz, eu sou o príncipe da paz. A mensagem do Evangelho é sempre em função da promoção do bem comum, da dignidade, do respeito pela dignidade da pessoa e de proporcionar ao ser humano a vida na sua plenitude. Não tem como essas coisas serem implementadas na vida da sociedade enquanto anúncio do Evangelho, se não passar pelas questões políticas. Então o Papa disse, eu não estou sendo político, não sou político, sou de fato um homem da Igreja, sou, de fato, um homem que está ocupado com os valores do Evangelho e a paz, ou o bem comum, ou o respeito pela dignidade do ser humano, está dentro da mensagem evangélica. E diante de tudo isso que a gente está vendo no mundo, o Papa não pode simplesmente se silenciar. O Papa não tem silenciar, como, né? O Papa silenciar numa situação como essa seria uma grande omissão. Sim. Seria como que pegar, digamos, o Evangelho, colocar dentro de uma gaveta e fechar. Porque, como disse, o próprio Jesus, quando é anunciado como príncipe da paz. Aquele que está na função que se encontra o Papa, de vigário de Cristo, ele não tem como exercer a sua missão no atual contexto que nós nos encontramos, senão erguendo a voz em defesa da humanidade e como um grande mensageiro da paz. Que continue sendo essa voz, né? O Aparecido Debate faz o seu primeiro intervalo, a gente volta daqui a pouquinho, o papo está muito bom para falar sobre o papel da igreja nas eleições. Estamos de volta com o Aparecida Debate. Neste bloco vamos destacar a cartilha de orientação política e a formação do eleitor. Estão conosco aqui, participam do programa de hoje, o Frei Jorge Luiz Soares da Silva, o Jardel Neves Lopes e o Melilo Diniz do Nascimento. Bem, antes da gente retomar a nossa conversa, vamos ouvir agora um trecho da coletiva do presidente da CNBB, cardeal Jaime Spengler, no primeiro dia da Assembleia Geral da CNBB, que aconteceu em Aparecida agora neste ano. Ele falou sobre o processo eleitoral.
O processo eleitoral que nós estamos inaugurando no Brasil traz para nós uma expectativa muito grande. É uma possibilidade realmente de toda a sociedade se manifestar em vista daquilo que deseja para o amanhã próximo do nosso povo e da nossa gente. É um momento complexo, sabemos disso. Precisamos, eu creio, de muito discernimento, serenidade e capacidade de escolha daqueles homens e mulheres que nos representem no parlamento como verdadeiros estadistas. Eu tenho a convicção pessoal que nós precisamos, sim, no parlamento, ter as melhores expressões da nossa sociedade. Os homens e mulheres capazes de realmente pensar de uma forma justa aquilo que nós desejamos para o nosso povo e a nossa gente. O parlamento é o lugar da busca, da construção de consensos, a partir do princípio do bem comum. E falando objetivamente da nossa realidade brasileira, nós somos a 10ª economia do mundo, segundo os dados oficiais, mas somos um dos países mais desiguais no mundo. Isso significa que há algo entre nós que precisa ser aprofundado e precisa, sim, daquilo que na linguagem religiosa nós denominamos conversão. É um pouco do que conversamos no primeiro bloco aqui, né, do Aparecida Debate. Tivemos, portanto, a Assembleia Geral da CNBB em Aparecida, depois de um ano sem Assembleia por conta do falecimento do Papa Francisco, e agora 2026 voltando com o encontro do Episcopado Brasileiro. A política, Jardel, é assunto do Episcopado nesses encontros como Assembleia Geral? Com certeza, porque a CNBB sempre se posicionou politicamente na sociedade, né? Desde o início da sua história, a CNBB sempre se colocou a partir de uma mensagem, a partir de materiais, subsídios de formação, né? A partir de posicionamento político diante de diversos momentos emblemáticos na política que nós tivemos. E o assunto das eleições, o assunto da política brasileira também aparece no encontro dos bispos, desde a conjuntura até os momentos mais específicos de diálogo e de incentivo para que nas dioceses se trabalhe a formação para as eleições, não somente para as eleições, mas para outros momentos políticos que a gente vivencia com mais intensidade durante o ano. Até por conta disso, exemplo do que a gente estava falando do Papa Leão XIV, algumas vezes, por alguns posicionamentos, a CNBB é mal interpretada? Eu não sei se é mal interpretada ou se é intencionalmente interpretada mal, né? É exatamente para colocar a CNBB contra os direitos ou contra o povo, digamos assim. Porque o posicionamento da Igreja sempre pauta no Evangelho, na doutrina social da Igreja, na democracia e nos direitos, que nós temos direitos civis e direitos sociais. Então, todos os posicionamentos estão respaldados nestes pilares, digamos assim, do Evangelho, da doutrina social, da democracia e dos direitos, da Constituição. Então, não tem como interpretar diferente, só interpreta diferente esse tipo de posicionamento quem é mal intencionado ou mal intencionada ou quer levar o debate para outra esfera, para a esfera do interesse pessoal, para desvirtuar o pensamento ou tirar isso do foco para que as pessoas não compreendam de fato como tem que ser compreendida, né? Então, acho que a má interpretação é quando fica algo que não consegue entender direito. Mas é muito bem entendido, é muito bem apresentados esses posicionamentos, eles precisam ser divulgados, digamos assim, como eles são, e não como outras e outros interpretam com segundas intenções, digamos assim. Por isso, você em casa tem que ficar muito atento e fazer uma leitura crítica de tudo que você ouve e o que você vê. A Igreja Católica denuncia, Melido, formalmente a perda de decoro e a falta de responsabilidade de autoridades no Congresso Nacional. Como é que o eleitor ele deve filtrar os candidatos que privilegiam o espetáculo em vez da ética parlamentar? E tem bastante, hein? Olha, Eduardo, o que tem de político lacrando, fazendo coisas absurdas para ter algum tipo de resultado, para estimular as suas redes sociais, é enorme de grande.
O eleitor tem diante de si um grande desafio e a igreja caminha junto com esse eleitor diante desse desafio. Me parece que o primeiro passo é que sem formação não há participação. A gente tem que dialogar, tem que participar de momentos formativos, assistir sempre a TV Aparecida e poder dialogar em casa, com a família, na comunidade, no trabalho, no campo de futebol. Não, acho que no campo de futebol não é bom, não. Mas em outros locais, que a gente possa sempre ter essa participação. Eu creio que há um outro desafio na escolha, que é rejeitar práticas promíscuas, como, por exemplo, a compra de votos, compra e venda de votos. Tem alguém que compra, tem alguém que vende. Não é só o político que compra o voto, tem o eleitor que vende o voto. E aí a gente sabe que o voto não tem preço, tem consequência. Quando você faz isso, você está dando um tiro no pé, na cabeça, na vida da sua família, na vida da sua comunidade. Me parece também que tem uma última questão, que é pesquisar, analisar o histórico dos candidatos, porque não tem ninguém aqui que não tenha erros, acertos, contribuições, algumas vezes com dificuldades, e saber o que o político da promessa, o político da lacração, que diz, que faz e acontece, especialmente no parlamento, que como a gente viu aí na matéria com o Dom Jaime, no Congresso Nacional é um espaço de consenso. O cara é candidato a deputado federal, deputado estadual, e diz que no dia seguinte vai acabar com tal coisa, vai fazer tal coisa, vai construir uma ponte. Ele está enrolando o eleitor. Então nós precisamos sempre fazer esse processo de filtragem, de acompanhamento, para que o voto não seja jogado fora. E principalmente, aproveitando só que você está falando, aquela promessa que é individual. Eu prometo para você, mas a gente vive numa sociedade, é o coletivo. Claro. De nada adianta te favorecer se não favorece o que está ao do seu lado. É por aí também, né? Claro, Eduardo, porque aí não é proposta de político, é promiscuidade, é coisa indecente. E aí a gente não concorda com isso, não só como cidadão, muito menos como homens e mulheres da igreja. A gente crê que é necessário sempre pensar no bem comum. E o bem comum exige exatamente essa ideia de coletividade. Frei, dados recentes do IBGE de 2025 mostram que a desconfiança nas instituições políticas ainda é alta, principalmente entre a classe média brasileira. Como é que a igreja pretende resgatar o valor da política como caridade social? Então, esse é o grande desafio, né? O resgate da credibilidade nas instituições políticas. Há, inclusive, movimentos dentro da igreja que têm trabalhado isso, procurando resgatar, né, essa credibilidade na política, essa confiança nas instituições políticas, porque da forma como nós temos acompanhado ultimamente, nós percebemos que as instituições políticas têm entrado num processo de degradação. Nós vemos a corrupção que parece se alastrar em todos os campos, em todas as áreas da política, e o eleitor ou o cidadão que acompanha, que vê, que muitas vezes depositou um voto de confiança em determinados políticos e depois veem como eles atuam dentro dessas instituições de forma a levá-la a esse processo de degradação, gera, querendo ou não, uma desconfiança, uma falta de credibilidade e, querendo ou não, o nosso povo começa a desanimar. O que se via, por exemplo, muitas vezes, de as pessoas, quando chegavam no dia de eleição, de ver com entusiasmo a possibilidade de depositar um voto de confiança, agora parece se tornar um peso. Até digo que ouso dizer que se por alguma razão fosse colocado o voto livre, poucos iriam às urnas justamente por conta dessa falta de credibilidade nas instituições políticas. Então, acredito que é preciso, sim, fazer um resgate
das instituições políticas. Nós, como cristãos, não podemos perder de vista a esperança, né? Porque o cristão é sempre o homem da esperança, no sentido de que não acredita que a última palavra seja aquela que aponta para a morte, seja aquela que aponta para um fim trágico. Até mesmo a ressurreição já nos dá essa fonte de inspiração. Então, por isso, nós não podemos dar-se por vencido, mas que torna-se cada vez mais difícil, né, resgatar essa confiança, essa credibilidade nas instituições políticas em função disso. Jardel, essa descrença, essa desconfiança também não fortalecem o próprio corrupto? Eu lembro, nas últimas eleições, isso vem de 4 anos, de 8 anos, principalmente nesse período, vem crescendo o número de votos nulos, votos brancos e abstenções. A última abstenção foi extraordinária, né? Grande parte, 20% da população brasileira não compareceu às urnas. Isso não fortalece justamente o mal-intencionado? Primeiro, eu acredito que essa desconfiança também, ela se dá porque hoje as pessoas têm mais informação, né? De 20 anos para cá, o nível de informação que chega nas pessoas é muito grande, pela TV, pela internet, pelo celular, né? São de várias formas. Então, as pessoas têm mais informações então, essas questões aparecem com mais facilidade para aquelas pessoas que, em outros tempos, teria que ouvir pelo rádio e muitas vezes não ouvia tudo, né? Ou ver nos jornais e não aparecia tudo. Hoje não, a vida do político, da política é aberta, né? Nas redes sociais. Então, isso, de algum modo, alimenta também as pessoas a fomentar essa desconfiança. Por outro lado, isso é ruim, a desconfiança, porque faz com que se caia no descrédito, né? Político é tudo igual, político nenhum presta, político não faz nada, enfim. Então, isso se repete e, à medida que isso acontece, favorece o espaço da corrupção, favorece o espaço da compra de voto, favorece para que eles encontrem outras saídas de divulgar fake news, porque acham e entendem de fato que as pessoas acreditam de fato nisso, né? Por outro lado, acho que hoje nós temos uma população com um nível de consciência melhor em relação aos seus direitos. E entende que aquela ponte, aquela política que ela acessa, aquela vaga na escola, não é a favor de um político ou de outro. Aquele remédio que ela consegue na farmácia não é a favor desse político ou daquele, não foi esse ou aquele que trouxe, não. É um direito que ela tem. Então, ela começa também a refletir sobre ver a política por outra ótica, né? E não apenas mais como um cabresto, né? Então, acho que são níveis que a gente está vivendo nesse contexto da democracia que também abre outras brechas para essa reflexão também, né? E é importante que as pessoas conheçam, é importante que as pessoas saibam dos seus direitos. E é importante que, principalmente, que ao votar, as pessoas votem pautando-se pelos direitos e não por aquilo que alguém lhe ofereceu, por aquilo que alguém lhe prometeu, por um dinheiro que alguém lhe deu para votar. Não, é importante observar quais os direitos que essa pessoa defende. No histórico de vida dela, ela está conectada com alguma defesa de direito, com alguma construção de direito, com a participação em algum espaço de direito. Isso é fundamental para as pessoas observarem, né? Para desconstruir essa engenhagem da compra de voto ou essa arquitetura da corrupção, digamos assim, né? Enfim, de um modo geral. Então, é fundamental que a gente tenha essa construção. E aqui o objetivo do Aparecida Debate, neste programa e em outros que a gente está fazendo durante esse ano, especialmente em ano de eleições, é justamente esse. Proporcionar a você, eleitor, que você possa crescer, possa atingir essa maturidade para que você escolha conscientemente o seu candidato baseado nos critérios cristãos. É bem por aí, né, Omelido? A gente precisa tentar ajudar, pelo menos, o eleitor a fazer uma escolha que seja assertiva, né? Eu creio que, mais do que tentar, é estar comprometido, como a igreja está, como os meios de comunicação católicos estão, de oferecer essa reflexão permanente
e creio que também a igreja como um todo. Então, eu quero destacar a própria CNBB, que tem feito um trabalho muito grande ao longo dos anos, não é de agora, isso tem décadas. O Cefep, que é o Centro de Formação sobre Fé e Política, que o Jardel dirige, o trabalho institucional que o Frei Jorge faz, a gente humildemente no Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, que é uma rede com 74 entidades no Brasil inteiro. Eu sou diretor dela em nome da CNBB, eleito lá pelos meus pares, e a gente faz um trabalho de combate à corrupção eleitoral. Agora, é importante, mais do que tudo isso, o compromisso de quem nos escuta, de quem está. Não é? Se alguém saiu da sala porque o tema é político, chama de volta e diz, olha, isso aqui é um espaço de diálogo importante que a gente tem que levar adiante. E aí, levar adiante para que nós possamos mudar essa realidade, porque isso tem a ver com o desencanto, com a chateação da população, com o mundo da política. A gente só ganha confiança quando a gente convive. E conviver, no caso da política, é participar, debater e controlar os que estão eleitos e os que querem ser eleitos. Não é? Um ano como esse eleitoral, a gente tem que saber a cor do cabelo do candidato, não é? Para saber como é que a gente vai depois cobrar, pedir, participar, não para o indivíduo, mas para a coletividade. Exatamente. Mais uma pausa aqui no Aparecida Debate. Daqui a pouco a gente volta para o terceiro e último bloco, falando sobre o papel da igreja nas eleições. Até já. Voltamos para o terceiro e último bloco do Aparecida Debate, que hoje fala sobre as eleições 2026 e o olhar da fé. Aqui em nossos estúdios, o Frei Jorge Luiz Soares da Silva, o Jardel Neves Lopes e o Melilo Diniz do Nascimento. Bem, Frei, a cartilha de orientação política 2024-2026, que foi produzida pelo Regional Sul 2, foca no tema da esperança. Como manter essa virtude diante de um cenário que a gente já traçou aqui, de uma polarização intolerante? Então, na cartilha que eu acompanhei um pouco, nós tínhamos exatamente essa preocupação de fazer perceber que a sociedade não pode criar um desânimo diante de algo tão especial e essencial para a vida de uma sociedade, que é o momento da eleição. É bem verdade, como foi ressaltado pelo Jardel, pelo Melilo, que aquilo que são as informações passadas, muitas vezes impregnadas de má intenção, de segundos objetivos, as chamadas fake news, vão de tal maneira jogando informações desnecessárias, eu diria, e até mesmo equivocadas, de tal maneira que acaba gerando cada vez mais um desânimo, cada vez mais uma desconfiança, a ponto de se não mais depositar nenhuma credibilidade na política em si. Só que nós não podemos olhar dessa maneira. Então, por isso a cartilha traz esse viés positivo, no sentido de dizer: é preciso olhar sempre com a perspectiva de que é possível uma mudança. Claro que para que essa mudança aconteça, de um lado, é preciso olhar o cenário e, de modo crítico, perceber a presença ali de pessoas qualificadas que estão disputando cargos e funções dentro da sociedade, mas, por outro lado, que o próprio eleitor tem essa capacidade de fazer uma leitura crítica, analisar, diria assim, a partir daquilo que são os princípios apontados, inclusive pela própria doutrina social da Igreja, e desse modo poder escolher alguém que de fato possa fazer uma política melhor, como diria o Papa Francisco. Então, somente dessa forma é que a gente poderia criar um olhar novo para a política e não se deixar vencer pelo desânimo, pelo abatimento, pela desconfiança, diria assim, da política. Por isso que a cartilha ela traz esse viés de esperança, nessa perspectiva de animar o leitor a criar esse entusiasmo, mas consciente de que, para isso, é preciso uma mudança na postura do nosso eleitor, de não se deixar levar
diria até pelos sentimentos dentro da questão da polarização que nós falávamos no início do programa, mas de dizer assim, de maneira crítica, né? Quem é que, independente do viés ideológico, quem é que poderia, de fato, fazer uma boa política de tal maneira que nós pudéssemos resgatar a política boa dentro da nossa sociedade? Pegando uma fala do Frei, se cobra muito, né, uma mudança de postura da classe política, mas essa mudança tem que começar também com o eleitor, porque é no voto que ele vai conseguir mudar, né, esse tipo de postura. A cartilha, o Jardel, é descrita como uma partidária, né? Como a igreja consegue orientar o voto consciente? E aí essa grande questão que todo mundo coloca, sem indicar nomes. A igreja jamais vai indicar um candidato X, Y, Z. A igreja não faz esse tipo de coisa, né? Ela orienta o eleitor para chegar no nome, daí fica a critério dela, do próprio eleitor, né? Isso, já tem um tempo que a igreja entendeu que a participação política não é da instituição, mas é de modo muito especial do laicato, dos cristãos leigos e leigos, né? Leigos. Então isso já é algo muito compreendido pela igreja. A igreja tem uma posição política na sociedade, mas o papel de participar da política ativamente, sobretudo de participar das eleições, é papel do laicato brasileiro, né? No nosso caso, do Brasil. Então, isso é fundamental. Todos os nossos materiais de formação, a cartilha do Sul 2, o Cefep também produziu uma novena, nós chamamos de uma novena porque são 9 encontros de reflexão e oração sobre as eleições, que está sendo publicada pelas edições da CNBB. Nós trabalhamos essa dinâmica da democracia, da sinodalidade, porque sinodalidade também é um valor muito importante que tem sido trabalhado na igreja e que precisa ir para a prática na sociedade, precisa ajudar a iluminar as relações e as instituições da sociedade a partir da dinâmica de sinodalidade, né? E o bem comum, que é uma perspectiva que a gente acredita na política de fato do bem comum, né? Tem várias esferas da política e nós pautamos muito nessa dimensão da política do bem comum. A partir disso é que a gente precisa olhar para quem se apresenta para nós como candidato ou candidato. Essas pessoas têm compromisso com a democracia, essas pessoas têm compromisso com o que é de bem comum, com o que é política pública. Essas pessoas têm compromisso com a ética, porque podem ter muitos cristãos e cristãs que se apresentam, mas na hora de votar não votam em favor, em conexão com a democracia, não votam em conexão com a ética cristã, não votam em conexão com o bem comum, pelo contrário, vota contrário àquilo que é o bem comum, que é a política pública, inclusive vota contrário àquilo que a CNBB muitas vezes posicionou na defesa, né? Então, o papel da igreja é esse, é dizer quais são as grandes questões ou digamos, qual é a ética da política, ajudar-nos a entender a ética na política. E nós cristãos que participamos dessa igreja, dessa grande comunidade cristã, temos que nos envolver na política, assim como o Papa Francisco disse. Se a política vai mal é porque os cristãos não estão envolvidos nela, né? Desde o Papa Pio XI, que diz que a política é a mais sublime forma de caridade. Vários papas que vieram depois reforçaram isso. E por que é a mais sublime forma de caridade? Porque ela tem a capacidade de trabalhar pelo bem comum, independente de situação partidária, independente de situação racial, independente de gênero, independente de qualquer situação, lado A, lado B, tem a capacidade de trabalhar para todo mundo, de observar a partir da realidade, a partir do bem comum, a partir das necessidades que se tem. Então, diríamos que a igreja prega uma doutrina social e a política, a atuação dos cristãos na política é uma forma de aplicar essa doutrina social na sociedade. Isso não é o dever do padre, do bispo, da instituição igreja, é dever do laicato, né? Inclusive, aproveitando, gostei muito de uma parte que você falou, porque o papel do eleitor ele não se esgota na urna eletrônica na hora que ele deposita o voto dele. Vai muito além disso, né? E o grande erro do eleitor é justamente não acompanhar a atividade, seja parlamentar, seja de prefeito, de governador, de presidente da República, principalmente parlamentares que votam em temas que
que são complicados no Congresso Nacional e às vezes o eleitor nem lembra em quem votou, muito menos no que ele votou no Congresso Nacional. Agora, Melilo, você até tocou nesse assunto. A gente vive numa era de fake news, inteligência artificial. A desinformação dos fiéis, do eleitor, preocupa a igreja? O que fazer, né, para esclarecer, para trazer a verdade para o eleitor? Eu creio que preocupa muito a igreja porque é um fenômeno, é um oceano, não é nem um fenômeno, é um oceano de desinformação e de fake news. Eu sempre digo que ao lado da fake news tem um problema que é a fake ethics. É quem acredita, quem tem uma ética falsa que acredita nessas mentiras. Na verdade, a política sempre conviveu com a mentira, desde a Grécia Antiga, o fenômeno da mentira, a Grécia como referência, de onde nasce a experiência democrática, com suas restrições históricas, mas sempre conviveu. O problema é que isso ganhou uma escala fenomenal com a internet, com as redes sociais, com o mundo acelerado, com o algoritmo. E, como eu dizia antes, piorou muito com tecnologias que dão cara, voz, vez a essa desinformação. Eu creio que o que preocupa a igreja é exatamente a falta da verdade, porque nós precisamos discutir a verdade e a realidade para tentar encontrar a forma e a fórmula de enfrentar os problemas. Agora, é inexorável, é fundamental que a gente tenha um pacto contra a desinformação, contra a mentira e contra as fake news. E aí, tal qual na guerra, é nas eleições o primeiro negócio que some a verdade, vai sendo colocado em diversas dimensões. A igreja tem uma mensagem muito importante sobre isso nas suas cartilhas, na novena publicada pelas edições CNBB, organizada pelo Cefep, já está à disposição, basta comprar, não é? E é de graça, né? Não tem que comprar, né, Jardel? Tem que comprar. Tem que comprar, mas é baratinho. A senhora, o senhor que está me escutando, é muito barato. O importante, Eduardo, é que a gente possa dialogar sobre isso e separar, como eu dizia mais cedo também, o joio do trigo e votar no trigo e não no joio. Porque o problema é que a gente, geralmente no Brasil, escolhe mais. Você dizia, não sabe nem quem votou. O eleitor acaba esquecendo. Eu sei todo mundo que eu votei e quem eu quero votar. E o perfil, é claro. Agora, nós temos que lembrar disso e cobrar desses eleitos e também dos não eleitos, porque eles também fazem política. Eu me lembro de uma candidata que perdeu as eleições e eu comecei a escrever para ela sobre temas da política. Ela me respondeu, o senhor pare de mandar temas da política, porque eu não quero ser mais política. Ou seja, é um registro de como é um oportunismo e não uma vocação, um processo. Eu acho que a desinformação tem que ser combatida na raiz. A gente está caminhando para o final do programa de hoje, voa, né? Quando a conversa é muito boa, né? E eu tenho 3 pessoas aqui maravilhosas para falar de política, né? E que bom que a gente tem essas oportunidades e espaços aqui na Rede Aparecida de Comunicação para a gente ajudar na consciência do eleitor. Mas eu queria uma palavra de cada um, né? Com a seguinte pergunta, e aí vai ter que caber em 6 minutos. Será que cabe? Cabe. Vamos lá. Começando pelo Frei. Na hora que o eleitor, porque é só ele com ele mesmo na cabine de votação, na hora que ele vai lá depositar o seu voto, o que ele deve ter na consciência dele, o que ele deve levar na consciência dele naquele momento, porque é o que eu falo, né, Frei? É só ele com ele mesmo, não tem outra pessoa que vai ajudar nem vai indicar nada ali. Então, eu acredito que o que ele deve ter presente é que aquele ato dele de votar, ele não é um ato isolado. Ele tem uma obrigação moral, porque o voto dele não visa somente o bem-estar dele, mas o bem-estar comum, o bem comum de todos. Então, aquilo que ele decide acaba tendo uma implicação na vida da sociedade. Então, pautar-se por um interesse pessoal somente é muito perigoso e coloca em risco a vida na sociedade. Então, creio que ele ali deve ter esse dever moral de que está exercendo um ato que vai ter uma implicância na vida da sociedade e, portanto, deve que fazer com responsabilidade. E não pensar o seguinte, não, é apenas o meu voto, não vai fazer diferença. Ah, faz, né, Jardel?
Eu diria que ele precisa levar duas coisas para a urna. Primeiro, a democracia, porque se não for a democracia, não é possível haver eleições nesse modelo, né? Muita gente lutou muito tempo para que a gente chegasse nesse ponto de exercer esse exercício de cidadão, de cidadã, democraticamente. A outra coisa é preciso levar o bem comum. E eu coloco dentro desse bem comum a nossa casa comum, né? De votar em pessoas que vai defender aquilo que é a defesa ecológica, a defesa dos direitos, a defesa da vida, a defesa das pessoas em sua integridade. Eu acho que isso é fundamental a gente pensar, porque é um dia, aliás, é um minuto ou menos que tem consequências por anos na vida da pessoa, na vida do planeta, na vida de uma cidade, inclusive na vida dos que virão, né, dos que ainda irão nascer. Exatamente, diz muito, né, sobre isso. Não são 4 anos apenas, porque às vezes isso vai ter consequências por décadas, né? Sim. Melilo, o que você diz? O eleitor está lá sozinho na cabine de votação. Primeiro como é que é? Primeiro que eles escutem o que disse o Frei Jorge e também o Jardel, além de tudo mais que exige. Mas eu queria pensar no eleitor como alguém que está naquele momento solitário. É um momento ali que é você com você mesmo. Eu creio que, além de tudo isso, você deve levar mais duas coisas. Primeiro, informação para sentir no coração. O que diz o que eu devo fazer sobre isso? E análises para decidir. A avaliação, o critério, sempre considerando o bem comum, considerando a democracia, considerando temas como coisas tão importantes como a ecologia integral, o planeta. A gente não vota pela Amazônia na Amazônia, a gente vota pela Amazônia no Brasil inteiro, porque se a Amazônia não continuar viva, vai piorar muito a vida em São Paulo, no Rio Grande do Sul e no Nordeste. Então, acho que é um pouco isso. Informação para sentir e análise para decidir. E muita calma também, né? É claro. Muita calma, né? Deixar a intolerância de lado, deixar o ódio de lado, só levar o amor e o respeito ao próximo para a cabine de votação, para ter essa consciência na hora de votar, porque é um ato também de amor ao próximo, porque está dizendo do coletivo. Frei, quero agradecer muito a participação, a vinda aqui em nossos estúdios da Rede Aparecida de Comunicação. É sempre bem-vindo, viu, aqui no canal de Nossa Senhora. Muito obrigado pela presença. Nós aqui agradecemos essa possibilidade de estarmos aqui conversando sobre algo tão importante e num momento tão próximo e decisivo como esse da eleição, para que a gente possa, de fato, esclarecer nossas mentes, iluminar nossos corações e assim podermos agir de modo a realizar aquilo que promove, de fato, o nosso bem-estar. Muito obrigado. Jardel, da mesma forma, quero agradecer muito a sua presença aqui. Sempre bem-vindo aqui no canal de Nossa Senhora, na Rede Aparecida de Comunicação. Vou precisar dos 3 até outubro, tá? Não, outubro não, deve ter um segundo turno também, né? Obrigado, viu, pela presença. Agradeço a oportunidade e coloco minha disposição, o Cefep também de portas abertas para colaborar com qualquer situação de diálogo que venha colaborar com a formação do povo, né, e colaborar com um melhor entendimento sobre a política e a fé. Nosso compromisso, né, Jardel? Obrigado, prazer conhecê-lo. Melilo, meu amigo que sempre participa conosco aqui, também é um que vai estar conosco nessa caminhada rumo às eleições gerais que acontecem neste ano. Muito obrigado mais uma vez pela presença, é sempre bem-vindo. Eduardo, é uma alegria estar na casa da mãe, ainda mais na TV da casa da mãe. Eu sempre digo que uma das oportunidades que a vida me deu é exatamente poder estar presente em espaços como este, junto com o Jardel, junto com o Frei Jorge, e com você e com os seus telespectadores. Isso acaba trazendo para a gente a certeza que podemos caminhar juntos e tentar contribuir aí com a democracia, com a fé e com a política, e também com o nosso país. É isso aí, a Aparecida Debate termina aqui, mas a gente tem essa caminhada, outros assuntos relativos às eleições a gente vai trazer para esse programa especial que acontece toda terça-feira aqui na Rede Aparecida de Comunicação para ajudar você, eleitor, na hora de você votar, principalmente que você tenha consciência do seu voto. Muito obrigado pela companhia, uma ótima noite para você, bom descanso e até a próxima.